Decida de uma vez por todas ser cheio do Espírito Santo. Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou e dormiu, está acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Maravilha. Chegamos quinta-feira, hoje, dia 18 de janeiro de 2024. Que bom que você chegou até aqui, quinta-feira. Se você chegou até aqui comigo, eu espero você para nós encerrarmos a semana amanhã. É para você completar aqui. Queria saber se tem alguém aqui com a gente que participou todos os dias do Acordando para o Propósito. Segunda, terça, quarta, chegou aqui na quinta e já está declarando que amanhã também vai participar para a gente fechar a semana de uma maneira abençoada. Nosso mês aqui do Espírito Santo tem avançado e nós temos aprendido aqui lições maravilhosas, lições maravilhosas. E hoje não vai ser diferente. A gente vai ter aqui uma breve reflexão muito interessante, porque a gente vai preparar um cenário para esses próximos dias do Acordando para o Propósito, coisas que têm a ver aí com bênçãos para a tua vida espiritual. Eu quero também aproveitar, você que está aqui pela primeira vez, você que está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, curta, comente e principalmente compartilhe com outras pessoas aqui o nosso programa, para que essas pessoas possam ter acesso a essas reflexões bíblicas, a esse ensino da palavra de Deus de uma maneira muito simples, de uma maneira que facilita o aprendizado das pessoas, e eu tenho certeza que você vai estar abençoando alguém através desse compartilhamento. Isso que nós fazemos aqui, essas ações, se inscrever, acionar o sininho das notificações, curtir, comentar e compartilhar. Nós falamos aqui que é a maneira de você instalar o app, o Acordando para o Propósito, na sua vida. Então, se você quer instalar o app na sua vida, se inscreva, acione o sininho das notificações, curta, comente e compartilhe. Isso é, de fato, instalar o app na sua vida, uma maneira de você absorver aqui não somente o conteúdo, mas estar ligado de maneira constante com aquilo que a gente está fazendo, com aquilo que a gente está desenvolvendo, e já em primeira mão você pegar a oportunidade de acessar os conteúdos, os nossos vídeos, aqui as nossas reflexões e principalmente de mantermos um relacionamento. Eu digo sempre que é importante a gente ter esse contato, essa nossa convivência aqui, ainda que de maneira online, ela vai construindo aqui, você vai me conhecendo melhor, você vai vendo aqui a maneira com que Deus vai nos direcionando também, e a gente vai, obviamente, aumentando a nossa interação, e isso tudo coopera para o desenvolvimento do aprendizado. Tenha certeza disso. É muito mais fácil você aprender de quem você partilha de um maior tempo, ok? Ainda que seja aqui através desse instrumento, né, do YouTube, através dessas ferramentas online. Isso já é um fator que possibilita para você essa interação e uma facilitação dentro do processo de ensino aprendizagem. Eu digo que é para você convidar pessoas, porque certamente, se isso tem sido bênção para você, outras pessoas também vão ser abençoadas. E aí, quando você convidar essa outra pessoa para participar aqui com a gente, diga para ela: olha, nós estamos participando do Acordando para o Propósito, e nesse mês de janeiro, a temática é o Espírito Santo. Você sabe o que é o Espírito Santo? Você sabe as ações do Espírito Santo? Quem é de fato o Espírito Santo? Aí você chama, pega a nossa playlist do mês e passa para a pessoa ir e escutar, ver e aprender tudo aquilo que a gente já falou. É importante, né, algumas pessoas
me perguntam assim: "Pastor, você vai falar sobre tal tema? Você vai entrar na discussão de tal tema, na dúvida sobre isso, sobre aquilo que relaciona-se com o Espírito Santo?" Aí eu quero ser bem sincero para vocês aqui, não dá para em apenas um mês nós esgotarmos o assunto Espírito Santo, não tem como. Certamente algumas séries que nós vamos fazer aqui, né, durante essas temáticas mensais, elas podem se redobrar em uma outra temporada, em um outro período, nós podemos voltar e assim tratar sobre algum ângulo diferente. Por exemplo, nós falamos aqui já de alguns assuntos sobre o Espírito Santo, mas, obviamente, eu poderia ter pegado uma outra direção na minha reflexão, podia ter trazido, né, alguns outros subsídios de suporte, né, para poder você entender. Então, assim, é muito vasto o assunto. A intenção é começar a fazer você refletir também sobre essa temática do Espírito Santo. E hoje eu quero tratar aqui sobre uma questão muito importante. Nós colocamos aí, né, os benefícios de ser cheio do Espírito Santo, mas na verdade, eu quero primeiro que você entenda que você precisa tomar uma decisão sobre ser cheio do Espírito Santo. Anota isso daí. Você precisa decidir ser cheio do Espírito Santo. Essa palavra, né, essa qualidade, ser cheio do Espírito Santo, ela nos remete algumas coisas importantes que você precisa compreender. Primeiro, da onde que a gente consegue observar essa ideia de ser cheio do Espírito Santo? O livro de Atos dos Apóstolos, inclusive, fiquem atentos, porque Atos dos Apóstolos vai ser aqui material, vai ser aqui bênção para nossas vidas, porque breve vamos ter um mês tratando sobre Atos dos Apóstolos. Isso vai ser aqui algo magnífico, porque a gente está tratando do Espírito Santo e depois vamos entrar em Atos dos Apóstolos. Então é o pacote perfeito. Então a gente vai abranger a temática tratando sobre um livro bíblico. Então isso vai te ajudar muito na compreensão. Mas essa expressão cheio ou cheios do Espírito Santo, ela aparece com muita recorrência no livro de Atos dos Apóstolos. Isso demonstra para a gente que a palavra de Deus ela enfatiza algumas coisas. Essa expressão ser cheio, cheios, né, quando fala no coletivo dentro do livro de Atos dos Apóstolos, ela aparece com uma determinada recorrência. Isso mostra que Deus ele tem, obviamente, uma ideia de nos mostrar essa expressão como algo demonstrado de maneira enfática. Então veja aqui, eu gosto de usar para este nosso assunto aqui de ser cheio do Espírito Santo, eu gosto de usar Efésios, capítulo de número 5, o versículo de número 18, porque Paulo ele vai dizer: "E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito." E aqui o comparativo é interessante, porque Paulo está dando uma instrução à igreja de Éfeso. Ele falou: "Não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito." Antes de eu falar basicamente sobre aqui esse paralelo que nós podemos fazer entre a embriaguez com o vinho e o fato de sermos cheios do Espírito Santo, é que algo que é cheio, principalmente, demonstra um aspecto de fartura. Então, você ser cheio do Espírito Santo, na verdade, demonstra não somente aquilo que as pessoas podem ver de maneira visual, mas também nos aspectos espirituais da tua vida, uma questão relacionada à prosperidade
no âmbito da vida espiritual. Ser cheio fala de plenitude, fala de completude, fala de fartura, fala de prosperidade. Então, algum dos benefícios que nós vamos falar aqui sobre esse aspecto de ser cheio do Espírito Santo estão relacionados a esses adjetivos. Então, qual o benefício de você ser cheio do Espírito Santo? É que você vai ter uma vida espiritual próspera, uma vida espiritual de fartura, uma vida espiritual de abundância, uma vida espiritual de plenitude. Usei aqui alguns adjetivos para poder qualificar uma vida espiritual cheia do Espírito Santo. E agora, como eu falei para você, o apóstolo Paulo ele faz o comparativo: não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por que ele usa isso daqui? É importante você entender o significado e a aplicação ao tempo. A, a maneira com que nós entendemos a embriaguez é que a embriaguez ela tira o discernimento. A plena lucidez é retirada quando uma pessoa ela se embriaga. E aí o que eu posso entender? Bom, se a recomendação é não se embriagar com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do espírito, significa que o quê? Olha, se a embriaguez representa a retirada de lucidez, a falta de discernimento, o preenchimento, o enchimento, o transbordar do Espírito Santo é o contrário disso. Então, o Espírito Santo, ele vai te trazer entendimento para a caminhada, o Espírito Santo, ele vai te trazer lucidez, o Espírito Santo, ele vai te trazer uma clareza, uma iluminação acerca da tua caminhada. Então, ser cheio representa para a sua vida, dentre esses benefícios que eu falei aqui para você, representa a lucidez. Veja que o apóstolo Paulo ele dá aqui, na verdade, uma ele usa essa expressão de ser cheio, enchei-vos do Espírito, ele usa no imperativo. Ele aqui a gente sempre usa em alguns versículos essa fala para poder dar para você uma clareza sobre a vontade de Deus através daquele que ele inspirou. Então, o apóstolo Paulo ele fala: enchei-vos, assim como o apóstolo Paulo fala, por exemplo, orai sem cessar, enchei-vos do Espírito, como nós estamos vendo aqui. Isso é uma fala no imperativo. Ele não está aqui falando sobre uma questão involuntária da pessoa, ou dando a opção para a pessoa decidir acerca de ser ou não cheio do Espírito. O que ele está falando aqui no imperativo é algo que indica uma atitude, uma atitude feita de maneira enfática, ainda que voluntária, mas fala de uma denotação pessoal. Isso é, a pessoa precisa buscar, ela precisa desejar, ela precisa tomar uma iniciativa de ser cheio do Espírito Santo. Até porque Deus tem este propósito de encher as nossas vidas com o Espírito Santo para que haja uma condução plena das nossas vidas. Lembra que eu falei aqui que dentro desse comparativo, pensando de não se embriagar com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, significa o quê? Olha, para a falta de lucidez, a possibilidade existente para a vida do crente é ser cheio do Espírito Santo. Então você precisa decidir ser cheio do Espírito Santo. É uma atitude que você precisa tomar de maneira voluntária, de maneira consciente, uma iniciativa que denota uma escolha pessoal. Essa atitude que você vai tomar de ser cheio do Espírito Santo, ela vai ser uma bênção para a tua vida no sentido da condução da vontade de Deus. Tem uma centralidade dentro disso daqui. Óbvio que você vai ver aqui quando nós falarmos, por exemplo, sobre algumas coisas que o batismo, né,
com o Espírito Santo traz para nossas vidas, como a dotação de poder. Então, o sentido de ser cheio do Espírito Santo é exatamente elevar a tua vida para um nível de maior condução da vontade de Deus e principalmente da maneira com que Deus vai te usar. Então, decida ser cheio do Espírito Santo. Decida ser cheio do Espírito Santo. Nós já falamos sobre isso daqui. Quando a gente falou sobre receber o Espírito Santo, nós falamos: olha, ore, peça. Você pode requerer isso de Deus. Então é isso que você precisa fazer. Você quer receber esses benefícios? Ser uma pessoa transbordante do Espírito Santo, viver a plenitude do Espírito Santo, viver a prosperidade espiritual, viver essa completude. Você precisa buscar, você precisa pedir, receber e fazer com que isso seja um desejo. Talvez essa aqui seja a palavra mais adequada. Se você decidir ser cheio do Espírito Santo, significa que você tem um desejo de ser cheio do Espírito Santo e também de você se beneficiar de todos esses aspectos que nós falamos aqui. Porque o apóstolo Paulo deixa muito claro: enchei-vos do Espírito Santo. Nessa parte B do versículo 18 de Efésios capítulo 5, enchei-vos do Espírito Santo. É um imperativo. Agora, lembre-se, você vai ser cheio do Espírito Santo, decidir ser cheio do Espírito Santo, transbordar do Espírito Santo, a propósito de quê? Só para poder você se parecer mais espiritual? Não. Você precisa entender que você, sendo cheio do Espírito Santo, você está alinhando a tua vida com a vontade, com o propósito de Deus realizar obras através de você. Você precisa entender isso. Porque você não vai buscar o Espírito Santo, aleatoriamente. Lembra que eu falei aqui, é por uma decisão, é por um entendimento, é para um propósito vinculado ao propósito central de Deus te usar nesta terra para poder fazer a obra dele. Portanto, decida ser cheio do Espírito Santo. Não é um pouquinho do Espírito Santo, não é metade da possibilidade de você ser cheio do Espírito Santo. Não, é completude, transbordar, ser cheio, dar ali aquilo que é farto no sentido espiritual para a tua vida, uma aplicação farta do Espírito Santo na tua vida. Para poder nós finalizarmos aqui, pense no seguinte: se você precisar percorrer, né, todo um caminho com um veículo que necessariamente precisa de combustível, você acha que uma longa distância a ser caminhada é possível conseguir chegar no destino com um veículo que está sem o combustível numa quantidade transbordante, numa quantidade que possa ter, vamos dizer aqui, o tanque de gasolina cheio? Não dá. Se você for para uma grande distância, com o nível do seu tanque baixo, o que vai acontecer no meio do caminho? Vai parar, não vai conseguir chegar no destino. E o que acontece quando o carro acaba o combustível, está perto de acabar o combustível? Ele reabastece. E é o que você precisa fazer diariamente. Abastecer-se do Espírito Santo. Abastecer-se do Espírito Santo. Pai, nós queremos orar nesta manhã e te agradecer a todos aqueles que estão aqui decidindo ser cheios do Espírito Santo, aqueles que querem receber os benefícios de serem cheios do Espírito Santo, que eles possam ter a ideia clara de que diariamente eles precisam se abastecer do teu Espírito Santo, através da comunhão contigo, através de uma vida pautada na tua palavra e através de um relacionamento com o próprio Espírito Santo. Que eles possam fazer esse abastecimento diariamente, corriqueiramente, para que eles possam percorrer aqui nesta terra o percurso a qual tu tem destinado a eles, para que eles possam, Senhor, chegar no destino, chegar na centralidade do cumprimento do propósito que tu tem para a vida dos teus filhos. Eu oro nesta manhã te agradecendo por tudo aquilo que tu tens feito esta semana e por aquilo que tu ainda vai fazer. A semana ainda não acabou e nós estamos atentos à tua voz que concretiza promessas, que nos direciona às bênçãos e principalmente, Senhor, a direção do teu Espírito Santo,
que nós pedimos a Ti nesta manhã, que seja transbordante em nossas vidas. É o que eu oro e te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Pessoal, amanhã é sexta-feira e na sexta-feira geralmente a gente faz menção dos pedidos de oração. Você pode pedir oração durante toda a semana colocando aqui no nosso no na nossa nos nossos comentários aqui. Mas na sexta-feira a gente faz menção, não menção do seu nome em si, a gente faz a menção do teu pedido de oração. Lógico, se você quiser, que o seu nome seja citado especificamente aqui no ar, né, porque é um pedido muito específico, você pode colocar. Aí qual é a regrinha aqui para poder a gente não cometer o erro de citar o seu nome sem que você queira? Quando você for fazer o pedido de oração, você coloca assim, uma suposição: "Ah, pastor, eu quero oração pela minha vida financeira". Aí do lado você coloca seu nome e a sua cidade, da onde você está falando. Embora a gente veja o nome, pelo seu perfil aí do YouTube, eu vou entender que o seu nome pode ser citado, e aí eu vou aqui decidir se eu vou citar, quando você colocar o teu pedido de oração, seguido do seu nome no comentário. Assim nós vamos entender que você, não tem problema em que seja citado o seu nome aqui na oração. Então hoje você pode colocar aqui o teu pedido de oração, a área que você quer, você pode, citar alguma demanda específica, e aí amanhã, na hora da oração, eu pego aqui, tento recolher de alguns comentários, se tiveram pedidos de oração durante a semana, e principalmente hoje, e amanhã a gente encerra a semana, refletindo, em mais um assunto aqui sobre o Espírito Santo e fazendo uma oração para nós encerrarmos a semana do Acordando para o Propósito, tá bom? Então fiquem na paz, Deus abençoe a vida de vocês e até amanhã, assim querendo nosso Senhor. Forte abraço.